Nos próximos capítulos de Flor do Caribe, Maria Adília ressurge das cinzas para assombrar o passado monstruoso de Dionísio. Ela, que foi encontrada por Lino, causará muita comoção na sua volta à Vila dos Ventos. Mas no seu encontro com Dionísio, as coisas vão ficar feias e Adília vai enfrentar o velho da pior maneira possível. Você ficará sabendo de todos os detalhes nesse vídeo. Mas antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Flor do Caribe. E você fica por dentro de todas as novidades da novela. Aproveita e me conta se você gostou da volta da mãe de Candinho, Lino e Dadá, ou se você acha que ela não deveria ser perdoada por eles. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. No Rio de Janeiro, Lino e Carol encontraram uma amiga de Maria Adília, que levou eles até a casa dela para falar sobre a mãe de Lino. Carol então pergunta se Maria Adília mora junto com essa moça, ou se ela mora ali pela vizinhança. Jurema então se levanta, pega uma caixa, se senta de volta e começa a mostrar fotos de crianças pequenas. Lino diz que não sabe quem é, e Carol pergunta se são filhos dela. Jurema então mostra um retrato e pergunta se eles não reconhecem essa moça. Carol, na hora, diz que parece Dona Veridiana, e a moça diz que é ela mesma, e revela que as crianças são Lino, Dadá e Candinho. Lino começa a ficar desesperado e perguntar se a mãe dele está viva, se ela mora com Jurema, se ela está por perto, mas Carol pede calma para Lino e pede para Jurema continuar a falar. Jurema pega mais um porta-retrato e mostra a mãe de Lino. Ela vai dizendo que essa foto era de quando Maria Adília saiu de lá do Rio Grande do Norte. Lino pergunta onde foi que ela conseguiu essas fotos e pergunta se sua mãe se escafedeu. Carol olha para trás e diz que ela não se escafedeu nada e que ela tá vivinha. Lino fica em choque ao olhar para sua mãe e Maria Adília diz para Lino dar um abraço apertado nela. Os dois então se abraçam. Eles já aparecem conversando sem Jurema por perto. Maria Adília começa a falar sobre quando ela foi embora, mas diz que nem pode se lembrar que ela começa a passar mal e que isso foi muito sofrido, mas que não tinha outro jeito. Carol diz que imagina. Adília começa a falar que Jurema é uma boa amiga e que ela até trocou de nome com ela. Carol pergunta por quê e também pergunta por que Adília não coloca o nome dela nos cordéis. Adília diz que ela teve que trocar de nome para que ninguém encontrasse ela, a pessoa que desgraçou a vida dela. Lino diz que ele encontrou ela e que ela tem que voltar com ele para a Vila dos Ventos, porque eles não ficam um dia sem encontrar com ela. Ele diz que Dona Veridiana, Dadá e Candinho vão ficar muito felizes ao verem ela. Adília diz que está muito feliz de ter encontrado com Lino e que essa é uma das coisas que ela mais queria na vida, mas que não vai voltar com eles, e que essa era a coisa que ela mais queria, mas que isso ela não pode fazer. Lino então pergunta como é que fica Candinho, Dona Veridiana e Dadá. Carol também pergunta por que não. Adília diz que são coisas da vida e que tem coisas que não dão para ser mudadas. Mas Maria Adília já aparece chegando com Lino e Carol no sítio de Dona Veridiana. Lino diz para Carol ir descansar.
A filha de Natália diz que ela está moída, mas que está feliz por ter levado a mãe de Lino de volta para casa. Maria Adília pede pelo amor de Deus para Carol não falar nada para ninguém que ela está lá, nem mesmo a própria casa de Carol. Carol diz que jura que não vai contar nada para ninguém. As duas se abraçam e Maria Adília agradece Carol. Carol também se despede de Lino e vai embora. Lino então abraça sua mãe e diz para eles entrarem. E Maria Adília fica com medo e diz que seja o que Deus quiser. Eles então entram na casa, mas não encontram ninguém na sala. Eles vão adentrando cada vez mais e Maria Adília diz que naquela casa não mudou absolutamente nada. Lino diz que essa é a casa dela. Eles então começam a ouvir a voz de Dona Veridiana recitando um verso para Candinho tomar leite. E Maria Adília começa a recitar junto com ela e se emociona muito. No quarto, Candinho pega um mini globo de discoteca e com uma lanterna ilumina ele. Ele vai dizendo que o disco voador era assim e que depois Maninha apareceu no sonho. Dadá pergunta como é que ele sabe que era Maninha, se ele nem lembra do rosto dela. Candinho diz que ele lembrou no sonho e começa a falar que ela tinha o cabelo escuro, o olho escuro, mas que brilhavam, que pareciam até 2 pedrinhas de brilhante. Ele então pergunta para Veridiana se ela não era assim. Dona Veridiana confirma. Candinho continua dizendo que o sorriso dela é o sorriso mais lindo que ele já viu no mundo, com os dentes branquinhos e que a pele dela era perfumosa, que pareciam até rosas. Dadá diz que nunca viu sonho com cheiro, mas ela cai na realidade e diz que sonho é sonho. No mesmo momento, Lino e Maria Adília vão abrindo a porta do quarto e escutando o que Dadá vai falando. Dadá continua falando que essa Maninha que ele viu só existe ali no sonho mesmo. Mas Maria Adília então diz que não, e que essa Maninha existe. Dona Veridiana fica em choque ao ouvir a voz de sua filha e vai se virando lentamente para a porta. Maria Adília continua dizendo que ela não existe só no sonho de Candinho. Todos se levantam e ficam em choque ao ver que ela está viva. Maria pergunta se Candinho ainda lembra do perfume de rosas dela. Candinho, assustado, pergunta se ela pulou fora do sonho dele. Dadá, também assustada, pergunta para sua avó se é ela mesma. Maria Adília diz que sua filha virou uma moça muito linda. Maria Adília se vira para sua mãe e começa a ir em direção a ela, pedindo perdão por todo o sofrimento que ela fez Dona Veridiana passar. Veridiana começa a passar a mão no rosto dela e vai dizendo que sua filha voltou e agradece à Virgem Santíssima. Maria Adília diz que ela sentiu muita falta do colinho de sua mãe. Veridiana diz que ele estava ali, esperando por ela, e as duas se abraçam. Lino se aproxima e Veridiana pergunta se foi por isso que Lino foi para o Rio de Janeiro. Lino diz que foi sim, e Veridiana agradece seu neto, dando um abraço nele. Maria Adília também vai até Dadá e Candinho e dá um abraço apertado. Todos então muito felizes se abraçam. Depois até de o sol nascer, eles continuam na sala conversando. Candinho vai dizendo que vai apresentar Ariana para sua mãe e que também vai levar Maria Adília para vender leite com ele de porta em porta e apresentar ela para todo mundo. Veridiana e Maria Adília ficam desconfortáveis e Maria Adília diz que precisa conversar com Candinho e Dadá. Ela então revela que voltou, mas que voltou em segredo e que ninguém mesmo, pode ficar sabendo que ela voltou. Dadá pergunta por que isso
E Veridiana já logo diz que é assim que tem que ser e nada de abrir o bico. Os netos então acabam aceitando. Depois de tempos passados e Maria Adília resolver ter ficado lá, ela resolve ir até a mansão de Dionísio e enfrentar o velho depois dele ter destratado o Candinho de uma forma brutal. Dionísio então, ao chegar na sala, se depara com Maria Adília e fica em choque. Maria Adília pergunta como ele vai. Dionísio fica mais chocado e Adília começa a dizer que está se arriscando muito e arriscando muita coisa indo ali, e que talvez ela vai se arrepender pelo resto de sua vida e que pode não ser por muito tempo, mas que ela foi assim mesmo. Ela então diz que a última coisa que ela podia imaginar ao subir naquele ônibus no Rio de Janeiro, disposta a tomar o rumo de volta para a Vila dos Ventos, era ir naquela casa, encarar Dionísio de frente, mas que ela foi. Ela continua dizendo que se ela teve coragem de ir até lá, é porque seu filho, mas Dionísio interrompe ela e manda Zuleika sair de lá. Zuleika sai e Dionísio diz que confessa que está muito impressionado em rever ela depois de todos esses anos. Ele revela que realmente nunca pensou que ela teria coragem de ir até a casa dele, depois de tudo que aconteceu na última vez que eles se viram. Adília diz que bem que ele queria que tivesse sido a última vez, mas que por um milagre ela conseguiu escapar. Dionísio diz que pode perceber pelo tom da voz dela que ela foi até lá para ameaçar ele. Maria Adília nega e diz que ela não é besta e nem tem as armas dele. Ela revela que foi para pedir piedade, mas corrige dizendo que ela foi pedir compaixão por um menino que não tem culpa de ser do jeito que é, e muito menos de ter pedido para vir ao mundo. E reforça dizendo que foi isso que ela foi fazer lá, pedir compaixão pelo filho dela. Ela ainda diz que não foi para ameaçar ele e nem para incomodá-lo. Ela joga sua bolsa no sofá e diz que um dia ela queria esquecer que ela trabalhou naquela casa e apagar a pessoa horrível de Dionísio das suas lembranças para sempre. Dionísio segura no braço dela e diz que ela não consegue e nem que ele consegue apagar ela de sua memória. Adília diz que ele tá louco. Dionísio vai dizendo que ela sabe muito bem que ela poderia ter tido uma vida de rainha. Ele então se levanta da cadeira de rodas e diz que gostaria que ela realizasse o desejo dele e abraça ela. Maria Adília fica furiosa, manda ele soltar ela e joga ele de volta para a cadeira. Ela então se descontrola e parte para cima dele e começa a dar tapas no velho. No mesmo momento, Guiomar aparece na sala e tira a mulher de cima de Dionísio, mas ela não reconhece que é Maria Adília e vai perguntando quem é ela. Mas as duas, ao ficarem frente a frente, Guiomar fica chocada quando reconhece que é Maria Adília. Guiomar fala o nome dela e Maria Adília diz que é ela mesma. Guiomar então puxa ela e diz para ir com ela. As duas então vão saindo da casa e Maria Adília vai se desculpando pelo furdúncio que ela causou e diz que foi loucura dela ter ido até lá e que não sabe o que pode acontecer agora. Guiomar segura ela e pede calma e pergunta por que ela está tão nervosa e por que esse descontrole todo com Dionísio. Adília diz que não importa, mas Guiomar diz que tem suas suspeitas, mas que não vai mais cutucar essa ferida. Ela ainda diz que é muito bom saber que ela está de volta e que imagina a alegria de Dona Veridiana. Ela revela que esteve há um tempo atrás com Veridiana perguntando sobre Maria Adília. Adília pergunta se ela foi mesmo. Guiomar confirma e diz que queria notícias dela e que sempre gostou muito dela.
Adília diz que sempre gostou muito também de Guiomar. Guiomar vai dizendo que quando esteve com Veridiana, ela estava tão triste com a falta de notícias e que Veridiana até disse que tinha medo que a Adília tivesse partido. Guiomar também pergunta quando foi que ela voltou. Adília diz que foi esses dias aí. Adília diz que não ia voltar, nunca mais, mas que Lino encontrou ela. Guiomar diz que encontrou depois de anos e anos de procura e pergunta por que ela apareceu desse jeito, mesmo sabendo o quanto Veridiana e os filhos dela iam sofrer com a ausência dela. Adília diz que não foi por vontade dela que ela sumiu no mundo. Guiomar diz que pode imaginar qual foi o motivo, mas que um dia ela ainda vai contar o que aconteceu de fato entre ela e Dionísio. Guiomar ainda diz que Adília tem nela uma amiga e uma aliada para garantir que nada de mal aconteça com ela. Adília diz que não teme por ela, e sim por... mas ela não fala que é. Guiomar então diz que promete que ninguém vai encostar um dedo no candinho e que é para ela espalhar para a cidade inteira que ela está de volta, porque ninguém vai fazer mal ao menino dela. Adília agradece e começa a beijar a mão de Guiomar, mas a mãe de Alberto manda ela parar de beijar a sua mão e dar um abraço. As duas se abraçam e Guiomar diz para Adília aparecer mais vezes, mas que na verdade é melhor não, e que ela vai visitar Adília, e que tem certeza que elas têm muito que conversar. Adília diz que vai esperar por ela e se desculpa mais uma vez e sai. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o estado de onde você está assistindo a novela. Até mais!